Eu trabalhei muito tempo como jardineiro, né, cara? A gente quer cultivar não só plantas, mas corações também. Né? E mente das pessoas, abrir mente de pessoas. Claro, tem exótica invasora, tem que tomar cuidado, mas as exóticas não são... Né, tem essa cruzada de só nativas, eu acho importante, tem que preservar, Jardim Botânico tem que fazer isso. Essa aqui é a tua estufa do coração? Cada vez mais a gente tem que ter recursos. Então, mudanças climáticas. Esse é mais um daqueles episódios que vai fazer história aqui no Jardim Onírico. O Juliano Borin levou a gente por lugares que eu não imaginava no que é esse extraordinário Jardim Botânico em Otim. No primeiro episódio eu já fiquei muito emocionado com aquela obra de arte que ele e o Geraldo produziram na frente da outra artista que é a Yayoi Kusama. Agora a gente invadiu outras partes, aprendemos um monte e o Juliano brilhou como sempre e espero que vocês amem tanto quanto a gente amou. Olá pessoal, tudo bem? Já sabem onde eu tô, né? Com o Juliano Borin em Inhotim. Olha que rima ótima. Isso aqui tá um espetáculo. Primeiro episódio, se você não viu, tá aqui embaixo. É uma aula. Continuando aqui a visita com o Juliano, a gente vai explorar um pouco mais do que é o Jardim Botânico que compõe também Inhotim. Não é só... Claro, as obras de arte tão famosas, Adriana Varejão e tantos outros artistas, Tunga. Aqui se faz muita arte com plantas e tá espetacular. Então, essa visita, tanto quanto a outra, é dedicada às plantas. Juliano, obrigado de novo por nos receber. E eu tenho umas perguntinhas para te fazer ali. Tá, então, ótimo. Vamos para lá e acompanha a gente. Ô Juliano, eu fui testemunha ocular de que você produz onírico, né? Ah, que legal. Você produz onírico, é verdade, você produz onírico. Cara, fora o que eu já vi, né, tá no episódio anterior, o que é onírico para você neste mundo das plantas? Eu acho que é esse sonho, né? Esse encantamento, essa sensibilização. É isso que o Inhotim proporciona. A gente tem alguns jardins oníricos aqui dentro. É verdade. E esse aqui é um, né? Que é o Jardim Veredas. A gente já vai ver já. Que para mim é a epifania do Pedro Nering. Tá. Que foi esse grande paisagista que nos deixou em janeiro do ano passado. E que eu tive o privilégio de trabalhar com ele 10 anos. Né? Escutando, aprendendo, tomando bronca. As broncas são boas, né? Não, a gente aprende demais, né? Então, assim, tem um mestre realmente, né? Ele é um grande professor nosso aqui, de toda a equipe, né? Ele perpassou toda a história do Inhotim, antes de Inhotim ser Inhotim, ele já estava trabalhando aqui junto com o Bernardo Paz. Então, a gente foi aprendendo, vendo, observando, né? Escutando e depois executando também, né? Que legal. Bom, então aqui é um jardim, um dos jardins que você coloca como um dos tops. Tem muita coisa legal aqui. O próprio Inhotim inteiro, né? Acho que quando falam assim, Inhotim você precisa de 2 dias para visitar. Mas precisa de 2 dias para visitar se você focar nas obras dos artistas. Mas muito mais dias se você for olhar na obra botânica, na obra paisagística, porque eu sou aficionado e não sou, né... você perguntou pra gente, quer vir parar aqui? O Paulo falou, é como perguntar para o macaco se ele quer banana. É isso, mas se eu parar para olhar tudo e observar, são mais outros tantos dias. Então, pelo menos 3 dias, vai. É maravilhoso. Então, tanto quanto as obras de arte que aqui tem e são louváveis mesmo, a gente tem que bater palma. Já vim 5 vezes para cá por conta delas, né, em ocasiões diferentes. Mas outras tantas virão por conta dos jardins e com esse olhar um pouco mais treinado. Então, se puder mostrar pra gente aqui, vamos lá. Um pouquinho.
Aqui começa com as ráfias fariníferas, né? Tá. Essas plantas lindas, sistema radicular poderoso, Nossa. a planta africana. É a maior folha do reino vegetal, pode chegar a 25 metros, né? Uma folha essa dela. que a gente ouviu falar dela esses dias. É ela. É essa aqui. Então ela ocorre em áreas mais alagadas também da África. Tá. Né? E o pessoal lá, eles conseguem tirar amido do caule dela. Tá. Então por isso que o farinífero é do amido que é retirado do tronco dela, né? Tá. Então eles maceram, põem uma bica de água, uma biquinha, uma correntinha de água, e essa água vai junto com pilar, o tronco dele cerrado, vai deixando amido no final desse processo aí. Entendi. E aí faz pão, faz doce, é um alimento mesmo, né? Que legal. E a folha é a folha de ráfia, que o pessoal fazia os embrulhos, Os né? embrulhos, tá. Que é para amarrar. As amarrações são feitas com a folha dela. Que legal, que legal. É enorme, né? Olha, como a gente é inútil, né? No sentido pequeno demais perante isso tudo. Um monumento, né? Outro monumento. É um monumento, né? é outro monumento. E numa alameda aqui de Palmulato, né? Isso. que recebe, né? Introduz para essa, vamos dizer, essa instalação aqui. Isso. Então, uma coisa que você vem falando, e eu já venho observando também, né? Existe uma convivência muito equilibrada entre nativa e exótica. Sim. Porque o Marcel da Alamanda Paisagismo, que foi um querido que recebeu a gente na casa dele, ele falou do Dr. Hermes, que foi o professor dele na Exalc. Não sei se foi professor na Exalc, mas enfim, ele fez Exalc, o Dr. Hermes, ele trabalhou com o Dr. Hermes, né? E ele falou, o Dr. Hermes falou, a gente tem que tratar as exóticas tal qual a gente trata os imigrantes. E é verdade, né? Você tem que... Claro, tem exótica invasora, tem que tomar cuidado, mas as exóticas não são... Tem essa cruzada de só nativas, eu acho importante, tem que preservar, Jardim Botânico tem que fazer isso. Mas as exóticas compõem. Eu concordo com você. A gente procura assim, ter um balanço também, né? Então, o Raul Canvas me falou isso uma vez, usar 80% nativa, 20% exótico. Né? E hoje, cada vez mais, a gente tem que ter recursos. Então, mudanças climáticas. Eu não sei o que vai ser o clima daqui a 20, 30 anos. Então, se tiver uma exótica que vá sobreviver nesse ambiente aqui, vai ser o recurso que eu vou ter para poder sobreviver no planeta. Claro. Então, assim, a gente tem que pensar um pouco na Arca de Noé também. Né? Então, a gente vai ter mais sementes, vai ter mais recursos, vai ter mais possibilidades tendo outras plantas. Claro. Mas privilegiando as nativas, principalmente, que elas evoluíram naquele ambiente com a fauna, né? Claro. Com o solo, né? Com todo o clima. Mas está tudo mudando. Então eu acho que cada vez mais a gente tem que estar respeitando, utilizando isso é sábio, tudo isso. Isso é sábio, é sábio. De fato, porque a gente não sabe, está tudo tão louco. Claro, cuidar com as invasoras para não matar a biodiversidade, né? Tudo certo. Aqui, por exemplo, ó, tem olha o cacho que maravilhoso, um cacho de uma atalha, né? Eu não sei qual que é, tá? Mas é uma nativa. Olha que coisa. Olha só. E parece pesado, né? Pesado pra caramba. Que eu tô... Maravilhoso. Muito bonito. E aqui vários bancos do Hugo França também, né? Então o Inhotim hoje é o maior colecionador de bancos do Hugo França. Tá. A gente tem 123 esculturas dele. Que as pessoas devem usufruir, sentar, deitar e relaxar no jardim, né? Esse a gente chama de Jardim Veredas, a gente deu esse nome, né? Tem, por exemplo, a buritirana, que é uma planta que ocorre nas veredas brasileiras. A Mauritiela armata. Explica pro leigo como eu, o que é uma vereda? Vereda são áreas do Cerrado brasileiro onde tem afloramento de água. Então são pequenos oásis no Cerrado brasileiro. E normalmente ele é acompanhado pelos buritis. E você identifica uma vereda de longe, vem de um buriti. E embaixo do buriti tem a buritirana. Esse sufixo, né, ana, é de menor, né? Então é um buritizinho. Ah, que legal. E vem daí a grande inspiração do Grande Sertão Veredas. Isso, Guimarães Rosa. Então aqui tem dendê, né, que é uma outra planta que ocorre em zonas mais alagadas, na África também, né? E aí eu acho que essa viagem do Pedro mesmo, esse onirismo que ele usou aqui, é epifânico isso aqui, né? Epifânico, Ele... Uma catarse, né? Uma catarse, né? Os filodendros aqui avermelhados crescendo.
Depois tem as marantas, marantáceas ali também crescendo. A macaranga aqui, né? Olha a macaranga, a nossa vai ficar assim um dia. É. E fazendo essas misturas, né? Interessantes, muito bonitas, né? Nossa, eu não tinha visto a macaranga aqui. E assim, o Inhotim, os jardins são para emocionar. Então eu tenho que lançar mão dos recursos, né? Das plantas e utilizando plantas do mundo inteiro mesmo. Privilegiando as nativas, mas não deixando de utilizar as exóticas também. Claro. E as pessoas se emocionam, choram aqui no jardim. A macaranga, por exemplo, no Havaí, ela é invasora. Eu vi em vários lugares de modo invasor. Mas no Havaí, assim, o Havaí é um ambiente, é uma ilha, é muito frágil o ecossistema. Então tem muitas invasoras lá. E levaram plantas ornamentais do mundo inteiro para lá. Mas o Brasil já é um país continental. Então aqui tem muita interação de planta. É difícil, né? Não vou falar, tipo leucena. É complicado. É obrigação do jardineiro que vê a leucena cortar aqui no Inhotim, né? Mas assim, grande parte das plantas não chegam a ser invasoras aqui. Porque eu tenho 70 jardineiros trabalhando, né? E tem uma interação grande das nativas também. As nativas aqui são fortes, elas são vigorosas, né? Então elas meio que também conseguem controlar um pouco as invasões. Né? Essa história que você falou do Havaí, a gente sentiu na pele, como visitante, obviamente, fazendo um episódio muito legal lá com o pessoal do ICMBio, em Fernando de Noronha. E aí, lá é realmente uma luta. Lantana de monte, jasmim dos Açores, jasmim dos poetas, tomando conta, aí de fato... É um ambiente menor, com menos interação, aí realmente tem que ficar mais em cima. O mangue lá super ameaçado, então tem que tomar um cuidado, realmente. Mas como você falou, aqui está robusto, aqui as nativas estão fortes. E eu tenho um grupo de pessoas especializadas, né, que estão aqui de olho também. Então a gente consegue ter esse controle. São 70 jardineiros? De 60 a 70, é por aí. Tá bom. Eu queria ter uns 100, tá? Tá bom, tá bom. Tá, pleito feito. Olha que lindo isso, olha essa luz aqui. Maravilhoso. A gente inclusive faz parte do BGCI, que é o Botanical Garden Conservation International. A gente é certificado por eles, né? Então a gente cumpre todos os requisitos dele, que são requisitos internacionais. E a gente acho que é o primeiro, foi o primeiro no Brasil a receber esse certificado, e agora o Jardim Botânico de Bauru também acabou de receber. Bauru? Bauru também. Legal, bom saber. A gente foi e Bauru já foi na sequência. Então quanto mais, melhor, né? Que legal, olha, uau. Eu queria isso, uau é o que eu gosto de escutar quando a gente entra aqui. Eu queria apresentar o Frank, que é o nosso super ultra colaborador aí. Tá aqui com a gente entrou quase que junto aí. O Frank já deve estar uns 12 anos, né, Frank, no Inhotim? Eu tô há 13. E aí o Frank que é responsável... Frank sabe pouco, sabe? Ele é responsável por essa estufa e outras mais, né? Outras atividades aí. O que você mais gosta aqui, Frank? Cara,
que eu mais gosto é a estufa mesmo. A estufa. As aráceas, é o que eu mais gosto. Ainda mais porque aqui tá mais quentinho, né? Do que lá fora. A vantagem, né? E a desvantagem é no calor, que dobra. Aqui dobra também. Então tem a balança, um lado bom, um lado bom. Obrigado pelo seu trabalho, tá? É lindo o que vocês fazem aqui, é lindo, de fato. Aqui é uau. É uau, né? É isso aí. É aquele máximo ali. É isso, isso. É isso, eu plantei isso em casa, meu filho. Uau, Juliano. E aqui o Ariel, né, do Conta Gotas, passou por aqui e aí ele ajudou muito a gente, porque a gente herdou uma coleção gigantesca. O Bernardo, que é o fundador de Inhotim, Bernardo Paz, né, ele comprava coleções e assim, e a gente não dava conta até, muitas vezes, né, de conseguir organizar. E aí agora com o Ariel, a gente fez um programa grande o ano passado de chamar taxonomistas, pessoas especializadas em identificação de plantas. A gente comprou uma máquina de fazer as plaquinhas botânicas como essas daqui, né? Então, antigamente, tudo era registrado em placas como essa, né? A lápis. A lápis, tá. E aí, amigo, passava um taxonomista, anotava no lápis e passava 2, 3 anos, aquela anotação sumia. Sumia e dependia do talento do leitor também, porque cada caligrafia, e aí cada um, aí eu lia de um jeito, o Frank lia de outro, o outro lia de outro, escrevia e aí ficava aquele telefone sem fio. E aí no final você já não sabia o que tinha, né? Entendi. E agora, então é um processo que a gente está fazendo, já tem eu entrei como curador em 2019 e a gente está conseguindo ano a ano melhorar os processos. Evoluir, legal. E aí uma dessas aquisições foi uma máquina de fazer uma placa em acrílico. Em acrílico. Então isso aqui dura, espero, 10, 20 anos, bastante, né? Essa aqui é a tua estufa do coração? Cara, também, vai. Também. Eu não posso falar que a outra não seja, porque a responsabilidade é grande em todas, né? Todas, a gente não quer perder nada, quer que tudo esteja muito organizado e bonito, né? Tá lindo mesmo. E a coleção, né? Então, assim, essa é uma das coisas do Jardim Botânico, a gente poder nominar as plantas, botar número, né, de acervo, o nosso número de tombo, né? Então, 2022, que foi tombado aqui, 0.124.0, né? Isso. Então, aí a gente vai formando as tabelas. Hoje a gente tem um software também de coleções vivas. É um software especializado para jardins botânicos, para controle de coleções. Então você consegue mapear as plantas, botar, georreferenciar elas, acompanhar, ter foto, listas. Então tudo isso, ter equipe também, que antes não tinha. E devagar a gente vai melhorando sempre, né? Então é bom que a gente... Que bom que é uma surpresa boa. É uma boa surpresa, excelente. Esse é o Zapiai, né, em homenagem a Daniela Zapi, uma super botânica brasileira, importantíssima, né? Que falta ela vir aqui conhecer nossa coleção. Ela ainda não veio. Não veio. Mas a gente está aguardando. Aqui, ó, eu nunca vi o Electric Spoon desse tamanho. Que ele tá com um mutante. O Ariel classificou ele como mutante, mas o nome que dão aí é Electric Spoon, né? Electric Spoon, E aqui ele dá muda e tal. Então é uma planta que os colecionadores ficam loucos para trocar comigo também. Claro, imagino. Aí sai mudinha aqui, o pessoal já fica de olho. Já está saindo uma mudinha ali. E aí a gente consegue adquirir, né, incrementar nossa coleção também dessa forma. Sem dúvida. Eu adoro trocar planta. Então quem estiver assistindo aí e quiser trocar planta com a gente... Olha lá, olha o convite. É isso aí. Só vou fazer então, Paulo, vira aqui para ver se alguém quer trocar por esta planta aqui. Essa daí a gente só muda as dela, né? Olha só o tamanho desse Philodendron Maximum. Essa aqui é um xodó daqui da estufa, né? Nossa, a gente adora tirar foto com ela, fazer um burle marks aqui, brincar de aqui. Maravilhoso. Né? Que é uma maravilha, é um monumento, né? Uma planta dessa. É um monumento. É um monumento. Quanto tempo tem uma planta dessa? Ó, que eu tô aqui há 13 anos, ela já estava aqui. Ela deve ter de uns 15 aí, 16 anos, vai. E quanto tempo você acha que ela demora de uma mudinha para maturidade? Quantos anos? Há uns 5, vai. 5? Por aí. E agora tá abrindo as flores, né? As flores estão abrindo também. Então eu já falei com o Frank e o Valtinho, que é o outro viverista, para vir coletar pólen e fazer a polinização dela também. Então, ó, ali na frente é a coleção de Antúrio, aqui são os filodendros, né? Então a gente procura ter de 3 a 5 vasos de cada filodendro. Esse aqui é o Rhizomatosum, tem o Cipoense aqui.
Esse aqui é o cipoense, da Serra do Cipó aqui de Minas da Gerais. região. E aqui dá pra gente ver bem, isso que é legal do Jardim Botânico, você consegue ver as diferenças. Os taumatophyllums. Então a gente consegue ver o Philodendron como uma planta trepadora, né? E o Taumatophyllum como uma planta mais prostrada, que já tem uma estrutura mais rígida, né? Como se fosse um tronco, apesar de não ser um tronco, né? Não ser classificado como um tronco. E aqui tem a coleção. Né? Aqui tem uma planta tipo aqui. Não, olha esse Xanadu. Esse coisa mais fofa, né? Esse é gigante, bem antigo também. Maravilhoso. Esse Stenolobium aqui é a planta que descreveu mesmo, né? Foi essa planta que foi Eduardo Gonçalves que descreveu essa planta. Nossa. E a planta tipo, né? Que na botânica é a planta que foi usada para a descrição. Apesar do vaso estar meio ruim, mas a gente fica até com receio de mexer muito nela. Nossa. Ela tá bonita e tal. E a raiz chegando no chão, tudo aqui, ela né? Vai desenvolver, fica mais bonita. É uma planta linda, né? Uma planta linda. E a nossa missão é fazer muda dela, né? Então fazer muda, deixar ela polinizar, deixar a flor aí, fazer os cruzamentos. Nossa, eu nunca vi desse tamanho aqui, ó. Entra ali, vamos lá. Esse é o Guelde, Spruceano também, que o pessoal chamava, né? Eu conheço como Olha o tamanho disso, meu Deus. Isso ocorre lá na região de Manaus, né? É de Manaus? Não sabia. É, amazônico. Olha só. Aqui. É muito interessante desse tamanho, fica muito interessante. Quando ela tá muito pequenininha, nunca me chamou atenção, mas hoje... Eu acho linda. Tá me abrindo o olho, meu filho. Isso que é bacana do Jardim Botânico. Aqui o biletiae, o bilete, né? O bilete, É legal que a gente consegue ver as diferenças, né? Super. Então no mesmo local a gente vê essa diversidade toda. Aí a gente pode falar desse grande país maravilhoso que é o Brasil, com a maior biodiversidade em plantas do mundo, né? E entender a importância, entender que essa planta aqui com certeza evoluiu num ambiente diferente do Xanadu ou lá do Guelde, do Spruceano. Super. Por exemplo, lá provavelmente era um ambiente que tinha mais vento, então as folhas eram repartidas, iam rasgando, né? É verdade. Esse aqui num ambiente bem debaixo da floresta, mais protegido, com muita umidade, a folha consegue ficar inteiriça, não tem problema de água nesse ambiente aqui. E aí os mais adaptados vão deixando mais descendentes, né? É verdade. E aí vai criando uma outra espécie ao longo de milhares de anos, isso daí, né? Nossa Senhora. É um absurdo, né? Não, é maravilhosa essa planta. É. Uma senhora. Uma senhora. Uma avó, né, que a gente fala. Aí aqui são plantas que a gente prepara, aí eu engordo elas por um tempo, deixo elas ficarem fortinhas para ir pro parque. Para ir pro parque. Ou trocar também. Esse aqui é muito legal, é o Rugosum. O Big Skin, né? É. Eu tenho em casa. Você tem? Eu acho bem legal também. Ele é bem interessante, Aqui, ó, Alan, é uma coleção de Philodendron Bernardo Pazzi, né? Que esse nome é dado em homenagem ao Bernardo, que é o fundador de Inhotim, né? Então esse aqui tem várias formas aqui, hein? Oi? Tem várias formas, o narrow, o outro, né? Isso, aí o Ariel falou isso, né? Porque eu tava deixando só um ou dois como Bernardo Pazzi, ele falou, não, tem um complexo. Um complexo do Bernardo Pazzi. Né? E esse aqui pra mim é o mais bonito de todos, né? Bem marcado, né? Olha só. Bem roxo, maravilhoso. Aqui tem os pontinhos aqui, né? Aquilo também é Bernardo Pazzi? Esse mais bem... esse mais fininho aqui. Aí, tá vendo? Que legal. Porque assim, nunca é uma planta, né? A planta também, para chegar naquela forma, ela passa por outras até chegar. Até chegar, Então tem os a estágios, progressão, né? Tem os estágios, Essa estufa é equatorial. A estufa equatorial. Legal. Aí ela é aberta em ocasiões especiais ou visitas guiadas, né? E ela não fica aberta 100% do tempo, o tempo inteiro. Nem dá, né? Porque não dá, é uma coleção muito preciosa. O Ariel, né, ele disse que é uma das melhores coleções de filodendros, por exemplo, hoje. Classificadas, toda, né? Bonitinha, assim, toda organizada.
Muito bom. Então a gente tem que preservar isso e daqui eu quero multiplicar isso e levar para outros jardins botânicos, para outras pessoas, outros colecionadores. Legal. Eu falo que planta não é legal, só tem um. Ah, eu tenho essa aqui, você não tem. A gente tem que dividir. Porque a gente não sabe o que vai acontecer, o mundo está girando muito, né? Essa coisa do colecionismo exclusivista me incomoda um pouco. Então, eu tenho algumas... Eu sou louco do Platycerium. Então, toda hora que eu tenho um Platycerium que já deu um filhote, e alguém quiser, eu dou, troco, mas não vendo porque se eu colocar preço de mercado, fica inviável para muita gente. Então, o legal é trocar, é fazer conhecimento girar. Essa coisa de hiper exclusivo me incomoda um pouco. Eu sou da sua filosofia aí. Me incomoda um pouco. Mas... E como jardim botânico, como jardineiro, eu sempre tô com a minha tesourinha. Eu trabalhei muito tempo como jardineiro, né, cara? A gente quer cultivar não só plantas, mas corações também. Né? E mente das pessoas, abrir mente de pessoas a respeito da natureza, né? Perfeito. Eu e o Paulo, a gente sempre fala sobre isso, de o quanto o canal, mas as plantas aproximam pessoas que têm ideais parecidos. E vão afastando os que, eu tenho porque eu quero ter e você não vai ter, não sei o que. Quero vender muito, aí você vai ficando de canto, você vai ficando à margem, né? Isso. Enquanto que as sinapses e as conexões e as coisas vão acontecendo por bem, né? É isso aí. Bem legal. Parabéns, cara. Aqui o Plaumani. Um deles, também, né? Que também tem um complexo grande aí. Ele ocorre em uma grande área do Brasil. Aqui, esse aqui ontem, cara, tava cheirando a flor dele. Cadê você? Ele solta um aroma, cara. Onde que tava? Eu senti isso aqui. Ou tá ali? Agora não tá. Mas meio-dia, que é a hora que o polinizador dele tá ativo, ele solta um aroma para atrair o polinizador dele. E é delicioso, cara. Depois a gente pode até voltar aqui. Safadinho. Agora não tá. Não tá zero? Planta não gasta energia à toa. Isso que é legal. Então é só prova do meio-dia que o polinizador dele tá disponível. Que a abelha dele vai estar ali bem ativinha, aí ele solta o aroma, né? E aí elas vêm, polinizam. Você tá brincando comigo. É muito legal isso, impressionante. Né? Ele não vai gastar energia à toa, assim. Esse aqui, ó, Spectabile, que bacana. Então, assim, é um orgulho hoje ver a organização dessa estufa, né? Ter todas as plantas com nome, né? E assim, tem que ter nome, né? Senão é mato, que a gente brinca, né? Até essa brincadeira. Planta que não tem nome é mato, né? É mato. Então a gente não quer ter mato, a gente quer ter as plantas realmente muito bonitas. Aqui esse aqui é o apelido de morcegão. O morcegão é maravilhoso. A gente planta ele, o Frank planta ele de cabeça para baixo mesmo. Eu lá em casa eu plantei de cabeça para baixo, mas ele tá um bebê ainda. Aí a inflorescência dele, cadê? Tá aqui, ó. Fica para baixo também. Isso é um barato, né, cara? É um barato, né? Isso é muito legal. Bom, é morcegão por razões óbvias, né? Aqui o arauquiano maravilhoso. Crescendo aí. Esse veio do nosso grande amigo João das Orquídeas, lá da Bahia. Que é um cara que você deve, de qualquer hora, também conhecer ele. Legal. A figura. Figuraça. Coração enorme também, parceirão nosso. E aqui, né, eu sempre falo... João Santos. João Santos. O Antúrio, se tutorado, ele vai melhor até. Vai. Né? Ele fica mais vistoso. O Batman aqui. Aqui é o Mole. Também esse aqui, o João Santos, ele que achou. Esse João achou várias plantas, inclusive tem palmeiras com o nome dele, né? É o Ciagro Santosi. Ele que descobriu essa planta. Dele, Tem o Ciagrus amicorum, foi ele que descobriu também. Aqui são antúrios, né? Que as pessoas também não entendem, né? Que a gente está acostumado com aquele antúrio do supermercado. Mas isso é um antúrio. Esse aqui também é um antúrio. Né? Então... E é trepador, né? É uma planta totalmente diferente, uma morfologia super diferente daquele antúrio prostrado. E esse aqui é folha simples, né? Esse aqui já é uma folha mais composta. Então isso eu acho um barato também, sabe, cara? Essa diversidade, essa adaptabilidade das plantas. Não, demais. Bacana as garrafinhas, né? Tá gordinho, né? Ele tá bem alimentado.
estão bem alimentadas. E aí eu falo que elas são facultativas dos insetos, elas se alimentam de vez em quando, elas se alimentam pelas raízes, mas de vez em quando cai uma barrinha de cereal ali, uma barrinha de proteína, aí ela aproveita, e aí ela acaba se alimentando. Tifonodoro, aqui a Colocasia farolmestre. Isso veio lá do Henrique, lá do Ecoaviveiro. Ecoaviveiro. O Henrique é um querido. Também é um queridão aí. Olha só. Ele sempre fica agora na minha casa, então a gente também gosta de receber as pessoas, que legal, né? Que legal. Aqui tem algumas palmeirinhas legais, do lado direito Ciagus rusquiana, do lado esquerdo essa aqui é a Maria Rosa, Ciagus macrocarpa, tá? Que é dos únicos ciagros que encaracola a folha, né? Que eu acho muito bonito. E aqui embaixo, Alan, tem o Butia leptotispata, é um dos menores butias que tem. Butiazinho? É. Tem esse conjuntinho aqui de Butia leptotispata. E alguns já são, inclusive, produção nossa do viveiro, né? Que a gente coleta a semente dos que tinham e a gente vai replicando eles. Braúna, ela está agora começando a frutificação, né? Tá. Mas ela tem a floração com as flores de cororo. E eu falo que o beija-flor briga com a abelha, com o passarinho. É tudo brigando pelo pólen, pelo néctar dela, né? Então é um espetáculo, assim, é um fuzuê. É um fuzuê, uma diversidade na diversidade, assim, né? É. Maravilhoso. E a Braúna, ela foi muito cortada porque a madeira dela é preta. Uma madeira linda, maravilhosa. E aí é uma planta ameaçada hoje, né? Ameaçada. É. Aí olha que legal o Ciagus macrocarpa, cara. Ele forma essa bola, dá pra ver a bem daqui. folha encaracoladinha, ali tem um outro. E o que é aquele gigantão ali? Aquela é uma cariota gigas, ou cariota no. E a cariota também, ela vai dando flor até embaixo, né, os cachos, depois ela morre. Esse é o Ciagrus microfila, é isso? Isso. Endêmica da Bahia, cara, Bahia. Da Chapada Diamantina. E ela é legal que as pessoas falam, que palmeirinha, né? Tá crescendo. Eu falo, não, ela já é adulta, ela tá dando descendentes, né? Você tá vendo agora os frutos dela, a parte feminina, né? Então a parte masculina tava aqui na ponta, as flores já caíram e ficou aqui a parte feminina, tomara que tenha sido polinizada, né? E possa virar frutos. Então é uma planta adulta. Olha que interessante para usar no paisagismo também, né? Eu acho que é uma planta que tem um grande potencial, que as folhas dela têm um cinza diferente. Legal. Muito legal essa planta. Demais. Bom, eu já falei para vocês que até o que é bom dura pouco, e dura pouco mesmo. A gente está aqui há horas e eu não vi o dia passar, porque é muita informação, muita coisa legal, mas este episódio, chega ao fim. Juliano, brigadíssimo. A gente vai deixar o pessoal aí com gostinho de quero mais, quem sabe. A gente vai andar para lá, porque eu quero ver esse gramadão, tem mais palmeira para lá.
e vocês vão ficar na vontade de um próximo episódio. Então, inscrevam-se neste canal. Se você está aqui pela 1000ª vez e não é inscrito, dê a honra da sua inscrição, ative o sininho, comente, deixe comentários para o Inhotim, para o Juliano, para a equipe maravilhosa que esteve com a gente por aqui. E até a próxima. Tchau! Até logo. Vamos lá, porque tem mais aqui. E visitar o Inhotim, né? E visitar o Inhotim. Venham, venham, porque tem muita coisa. E não tem coisa só para 2 dias. 3, 4, 5...